Olá pessoal, eu sou o professor Luciano Daniel e vou continuar falando sobre o diagrama, o desenho do lugar das raízes. Bem, a gente já viu que o traçado do lugar das raízes, ele corresponde o quê? A todos os pontos SIs pertencentes ao plano complexo que satisfazem a condição angular. Mas a gente estudou que existem duas condições, a condição de ângulo angular e a de módulo. Então, apenas com a condição angular eu consigo traçar o lugar das raízes? Sim. Então, para que serve a condição de módulo? Então, ela serve justamente para fazer a chamada calibração do lugar das raízes, que correspondem a valores de K para determinados pontos SI pertencentes ao lugar das raízes. Já é para um ponto SI que você já verificou na condição anterior que ele satisfaz a condição angular e pertence ao traçado do lugar das raízes. Então, calibração são os valores de K para determinados pontos do lugar das raízes, determinados pontos de interesse que você queira saber o valor de K. E você vai usar para isso a condição de módulo. Então, você traçou o lugar das raízes usando a condição angular, certo? Agora eu quero saber, esse ponto aqui do diagrama do lugar das raízes, qual é o valor de K? Porque o lugar das raízes são exatamente é o lugar geométrico de todos os pontos do plano complexo que satisfazem a condição angular quando eu vario K de 0, não é isso, até infinito. Então, um determinado ponto ali do desenho do lugar das raízes tem associado a ele um valor de K. Correto? Para cada ponto, na realidade, tem associado um valor de K. Então, você pega um ponto qualquer do diagrama do lugar das raízes, você quer saber qual o valor de K que faz com que as raízes do sistema estejam exatamente naquele ponto, basta você usar a condição de módulo. No próximo exemplo, isso vai ficar mais claro, eu acredito. Então, vamos ver aqui um exemplo que seria o seguinte: provar que todos os pontos do tipo que tenham parte real igual a menos 4 e parte imaginária igual a ômega, quer dizer, uma variável real aí qualquer, Então, provar que todos os pontos SI do tipo menos 4 mais J ômega pertencem ao lugar das raízes de um determinado sistema cuja função de transferência de malha aberta, G vezes H, é isso daí, K sobre S vezes S mais 8. Mas ele só deu a função de transferência de malha aberta. Como é que eu vou fazer o lugar das raízes de um sistema de malha fechada se ele não me deu a malha fechada? Não precisa. A gente já viu que apenas conhecendo a função de transferência de malha aberta de um sistema na forma canônica, a gente consegue traçar o lugar das raízes. Bom, para fazer essa solução, a primeira providência é desenharmos o plano complexo. Agora é o seguinte: qual é o lugar geométrico desses pontos aqui? Qual seria esse lugar geométrico dos pontos que tem parte real menos 4 e parte imaginária pode ser um número real, ômega qualquer? Esse lugar geométrico só pode estar aqui, concorda? É essa reta aqui. Todos esses pontos do plano complexo que tiverem sobre essa reta, certamente eles têm parte real menos 4 e parte imaginária, vamos colocar um ômega genérico aqui. Então, esse ômega, se ele for positivo, ele está aqui. Se ômega for um número real negativo, então é, sei lá, menos J7, se for menos 7 o ômega, por exemplo. Então, ou seja, dessa maneira aqui eu consigo esse ponto aqui, é um ponto genérico, certo? Esse ponto aqui é o meu SI. É o meu ponto SI, ou seja, tem parte real certamente que sempre menos 4 e parte complexa pode varrer todo o eixo imaginário. Pois bem, quais são os zeros dessa função de transferência de malha aberta GH? Não tem nenhum zero finito, E polos? Tem um polo aqui em S igual a 0 e um em S igual a menos 8. Aqui. Vamos lembrar da condição angular. Se eu quero provar que essa reta aqui, ela pertence ao lugar das raízes, ela é um traçado, ela faz parte do traçado, basta eu provar que para esse ponto genérico SI, esse ponto genérico SI pertence ao lugar das raízes. Se eu provar que esse ponto genérico aqui, SI, que tem parte real menos 4 e parte imaginária J ômega,
onde o ômega é um número real qualquer, ou seja, vai varrer todo o eixo imaginário, eu consegui provar o que está me pedindo. Então basta usar a condição o quê? Angular. Eu tenho que aplicar a condição angular para esse ponto. Como é que faço a condição angular? Então vai ter um vetor aqui, não é isso? Que liga o ponto até um dos polos, que é esse daqui. Então eu tenho esse vetor, esse número complexo, que é esse vetor aqui, certo? E tem esse outro vetor aqui, ó, SI menos esse outro polo aqui, que é... Então aqui eu tenho uma amplitude A. Vamos chamar esse primeiro polo aqui de P1, tá? Vamos chamar esse primeiro polo de P1. Então esse aqui seria o quê? Meu AP1, tá? Esse tamanho desse vetor é AP1. E vamos chamar esse polo aqui de P2, tá? Vamos dar um nome para esses polos. Então essa amplitude aqui desse vetor é AP2, certo? E quanto que vale esse ângulo que vai da referência trigonométrica 0 graus até esse vetor do SI menos o P1, SI menos P1? Θ P1. E quanto que vale de 0 graus até esse vetor? Θ P2. Tá? Agora vamos aplicar a condição angular, somatória dos ângulos, né? Dos zeros, menos o somatório dos ângulos dos polos tem que ser igual a o quê? 180 graus. Eu posso, mas você vai colocar 180, mas não pode ser qualquer número ímpar vezes mais ou menos 180? Sim, mas para resolver o exercício, desde que eu coloque, se aqui eu igualar 180 e isso for verdade, eu atendo também para qualquer outro ponto, né? Para qualquer outro valor de ângulo que caia exatamente no 180 graus. Tá? Então vamos lá, somatória dos ângulos dos zeros finitos. Tem algum zero aqui? Não tem. Né? Então, isso aqui é zero, né? Aqui não tem. Menos a soma dos ângulos dos polos. Bom, é esse ângulo θP1, né? E θP2. Então, eu tenho aqui que menos, certo? Ó, θP1 mais a soma dos ângulos dos polos. Menos, esse menos aqui do lado de fora veio para cá. A soma dos ângulos dos polos é θP1 mais θP2, concorda? Ó lá. Igual a 180 graus. 180 graus ou π radianos. Né? Tem como calcular o θP1 e o θP2? Sim. Usando o quê? O que você quiser. Eu vou usar geometria. Quem ama geometria, ama os triângulos retângulos, porque esse ângulo θP2 é exatamente igual a esse ângulo aqui. Concorda? Por quê? Porque esse triângulo aqui é isósceles. Tem dois lados iguais, porque esse tamanho aqui é exatamente igual a esse tamanho aqui. E quanto que é esse ângulo aqui? É 180 graus menos θP1. Substituindo esse θP2 aqui, θP1 corta com θP1, fica menos, que está aqui, né? 180 graus igual 180 graus. Bom, isso é verdade? Não, né? Menos 180 é diferente de 180, né? Olha, você não me faça uma merda dessa, hein? Pelo amor de Deus. É claro que menos 180 é idêntico a 180 graus. Círculo trigonométrico. Quanto é 180 graus? É esse ponto aqui do círculo trigonométrico, né? Então, tanto faz. 180 graus é idêntico a menos 180 graus. Logo, isso daqui é verdadeiro, né? E, consequentemente, SI pertence ao lugar das raízes do sistema de malha fechada. Se SI pertence, toda essa reta aqui pertence, porque SI é o lugar geométrico dos pontos que pertencem a essa reta. Então está provado aí.
Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre regras para desenhar o lugar das raízes. Desenhar esse diagrama para uma determinada função de transferência de malha aberta. E na mão, né? Ou seja, sem a ajuda de um computador, né? A gente vai fazer um esboço, vamos dizer, qualitativo do diagrama do lugar das raízes, mas um diagrama qualitativo, mas até que com um nível de detalhamento até que alto, né? Sendo um desenho à mão, né? Considerado um nível de detalhamento alto. Bom, então para isso nós vamos estabelecer algumas regras, tá? No livro do Ogata, que é o livro base para esses vídeos que eu tenho produzido, lá no livro do Ogata existe uma seção que é específica para tratar sobre essas regras para o desenho do lugar das raízes, tá? Então lá está muito bem detalhado quais são essas regras e demonstrado ali o porquê de cada uma dessas regras. Bom, então primeiro eu vou começar com as regras que eu chamo de regras básicas do desenho do lugar das raízes. A primeira regra é quais pontos do eixo real do plano complexo, né? Você tem o eixo real e imaginário, mas vamos desenhar aqui apenas o eixo real do plano complexo. Então está aqui o eixo real. Tá? Aqui está a origem do eixo real. Tá? O que acontece? Pensa num ponto qualquer aleatório aqui. Tá aqui, ó, esse ponto aqui. Você vai olhar, você vai fazer o seguinte, você vai olhar à direita desse ponto e vai somar o número de polos e zeros que tiverem à direita desse ponto que você quer saber se pertence ou não ao lugar das raízes. Então suponhamos aqui que tem 3 polos e 2 zeros. Então essa soma algébrica aqui, você vai somar 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 é um número ímpar, certo? Logo, esse ponto aqui pertence ao lugar das raízes. Aí se desse um número par, sei lá, tiver mais um polo aqui, pronto. Aí aqui dá 6. Bom, 6 é um número par. Você vai somar, né? Polos e zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 polos e zeros. O 6 é um número par. Ora, se é um número par, então esse ponto aqui não pertenceria ao lugar das raízes. É simples assim. Então, sobre o eixo real, você descobre se um determinado ponto ou uma determinada faixa. Então, quer dizer, aí esse um outro ponto que esteja... Então, vamos supor, né? Vamos supor a situação seguinte. Aí eu tenho aqui mais um polo aqui e eu quero saber agora esse ponto aqui. Ora, então, para esse ponto daqui, quer dizer, a soma dos polos e zeros dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá um número ímpar. Então, se aqui tem 7 polos e zeros à direita do ponto que eu quero saber, então esse ponto aqui pertence, né, ao lugar das raízes. Aí esse ponto aqui do lado, ora, é lógico que pertence também, porque se você pegar a direita aqui, você vai ter também 7, quer dizer, você concorda? Então, nessa faixa aqui, todos os pontos nessa faixa aqui estão numa mesma situação de terem 7 polos e zeros à sua direita. Já essa outra faixa aqui, ela não pertence, toda ela. Por quê? Todos esses pontos aqui, ó, vão ter a somatório de 6 polos e zeros aqui à sua direita, certo? Aí essa faixa aqui, bom, essa faixa aqui teria 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Então, quer dizer, aí essa faixa aqui, ó, que não tem nenhum, a soma dá 0, né? 0 polos, aqui tem 0 polos à direita e a soma de zeros e polos dá 0. Então também não pertence, tá? Você vai considerar que não pertence ao lugar das raízes. Bom, então a regra sobre o eixo real é simples, é só isso mesmo, tá? Uma outra regra básica é o seguinte:
todo lugar das raízes, aí vou desenhar o plano complexo de novo, real e imaginário. Todo lugar das raízes é simétrico em relação ao eixo real. O que significa isso? Quer dizer, se aqui você tem uma curva assim, então obrigatoriamente você tem que ter o simétrico aqui na parte de baixo, né? Vou tentar desenhar aqui, mas seria algo mais ou menos desse tipo aqui, né? Tá? É como se fosse um espelho, né? O eixo real fosse um espelho, quer dizer, por que acontece isso? Porque todo polo complexo no plano complexo, ele aparece em complexos conjugados, não é isso? Então sempre vai ter aqui o seu complexo conjugado lá. Então essa é meio óbvia essa regra, né? Então o desenho do lugar das raízes, vamos que o lugar das raízes venha para cá, encontre aqui, faça alguma coisa desse tipo, vai ter que ter o simétrico aqui, né? Toda vez que você tem um ponto aqui do lugar das raízes, que na parte superior aqui, na parte positiva do eixo imaginário, você vai ter o simétrico aqui na parte negativa. Então o lugar das raízes ele é simétrico, tá? Seria impossível você ter um lugar das raízes que tem essa curva aqui, digamos, que faça isso, e aqui faça isso, ou faça isso. Não tem como, tá? Não tem como. Obrigatoriamente, a parte de baixo tem que reproduzir o que está na parte de cima, tá? Estou dando um exemplo aqui. Bom, então essa é uma segunda regra básica, simetria. A gente chama da regra da simetria. O lugar das raízes é simétrico em relação ao eixo real, ok? E uma outra regrinha básica também é a regra do número de ramos. A regra do número de ramos, essa regra é bem interessante. Novamente vou desenhar aqui o eixo real imaginário. Bom, se a gente vai falar do número de ramos, a gente precisa definir o que é um ramo. Um ramo, tá, no lugar das raízes, é uma coisa que nasce, tá, num polo. Então, o que é o ramo? O ramo é uma coisa que nasce num polo e ele termina num zero, finito ou infinito, tá? Então, essa é uma situação, esse é um ramo, essa curva em vermelho aqui, essa aqui vai lá para o infinito. Isso aqui é um ramo, tá? Ele nasce num polo, ele é orientado, né? Ele sempre vai da direção do polo até o zero. E aqui seria um zero, ó. Nesse caso aqui é um zero que está no infinito. Aí se isso aqui estiver morrendo num zero finito, pode ser uma situação dessa aqui. Você tem um zero aqui e esse polo, esse ramo está nascendo, vamos dizer assim, né? Já que é um ramo, né? Lembra a planta? Esse ramo está nascendo nesse polo aqui, tá vendo? E está morrendo nesse zero aqui. Então um ramo, isso aqui também é um ramo. Então você tem essas duas possibilidades. Ou o ramo ele sempre nasce num polo e morre num zero. E todo polo ele vai produzir um ramo sempre. Um ramo, um polo único não pode produzir 2, 3 ramos. Ah, mas se eu tivesse 2 polos aqui, por exemplo, 2 polos na origem, né? Você tem aqui 2 polos exatamente na origem. Bom, certamente você teria que ter um ramo relativo a um desses polos, e a gente vai até ver esse exemplo aqui mais adiante, e outro ramo relativo a esse polo. E vai ter que morrer em algum zero, tá? Finito ou infinito. Um zero finito, ou seja, um zero que esteja num ponto aqui finito do plano S, ou um zero no infinito também. A gente vai ver o que vem a ser um zero no infinito, tá? Aqui, mesma coisa. Vai morrer num zero finito ou infinito. Porque eu tenho 2 polos aqui. Tenho 2 polos. Então, eu tenho que ter 2 ramos. Aqui tem um ramo, tá vendo? E aqui eu tenho outro ramo. Então, eu tenho 2 ramos. Então, o número de ramos é o número de polos de malha aberta, né? Quando você pegar lá a sua função de transferência de malha aberta GH, você vai ter um número de polos e zeros. O número de zeros o número de zeros finitos são os zeros que vão aparecer aqui, as raízes do numerador aqui da função de transferência de malha aberta. E o número de polos
vai ser os polos, os valores que anulam aqui o denominador da função de transferência de malha aberta. Tá? Então guarda isso, pessoal. O número de ramos é o número de polos da função de transferência de malha aberta, né? É o número de polos de GH. Tá? E o ramo sempre nasce no polo e morre num zero. Ou num zero finito, que é essa situação aqui, ou ele pode acontecer isso, ele ir lá para o infinito, tá? Que seria um zero no infinito, que a gente fala. Esses zeros, esses ramos que morrem num zero no infinito, eles vão em direção a uma assíntota, tá? Aqui é como se passasse uma assíntota, que é uma reta aqui, na qual esse ramo vai tendendo a essa assíntota. Vão ter algumas situações que essa assíntota, ela está assim, e digamos que o ramo, ele nasce no polo e ele vai tendendo a assíntota, ele vai assim, ó, assintoticamente, né, para essa reta, para um zero que esteja lá no infinito, tá? Um zero, então ele nasce num polo, esse ramo, e morre aonde? Num zero que esteja lá no infinito. A gente vai ver, definir o que são essas assíntotas, tá? Mas é isso, tá? Essas são as regras básicas. Ah, e uma coisa importante também, o ramo nasce num polo, evolui até que morre num zero. Esse ponto aqui, que coincide justamente com o polo de malha da malha aberta, é justamente é o valor onde K igual a zero, é onde começa o K. Aí aqui vai K igual a 1, né, 0,1, 0,2, o K vai crescendo até que, quando vai se aproximando desse zero aqui, nesse ponto exatamente seria o ponto onde o K é igual a infinito, ou tende, né, melhor, onde o K tende a infinito. Tá? Nesse ponto exatamente seria o K. Numa situação dessa, por exemplo, né, que eu falei, você tem um comportamento assintótico, e aqui seria lá o infinito. Então, aqui o K, o valor aqui, ele está tendendo a infinito. Quando o K tende a infinito, esse ramo aqui vai tendendo lá para o infinito, aqui para essa assíntota. E onde que é o K igual a zero aqui? É sempre aqui, onde nasce o ramo, né, que é no polo. Então, o K igual a zero sempre vai ser o local onde coincide o lugar das raízes onde nasce os ramos, né? Que é justamente os polos da função de transferência de malha aberta. Tá vendo que interessante? Tá? Fica tranquilo que essas regras vão ficar mais claras quando a gente começar a fazer os exemplos. Aí fica bem claro todas essas regras, tá? Bom, agora nós vamos falar das regras que tem a ver com assíntotas e centro de gravidade. Então, o que é assíntota e o que é centro de gravidade? Para aquela situação que eu falei, onde um ramo nasce num polo, tá? E tende a uma reta que eu denominei de assíntota. Então, tá aqui o polo. Isso daqui é um ramo. E essa reta aqui, então, é a chamada assíntota, tá? Que é a reta para onde esse ramo tende quando esse ramo vai morrer, nasce num polo e morre num zero que está no infinito. E o que é o centro de gravidade? O centro de gravidade é um ponto sobre o eixo real, então eu vou ter que desenhar aqui a reta que é o eixo real, né, do plano complexo. Então essa aqui seria a reta do eixo real. Essa assíntota, ela sempre nasce aqui, digamos assim, a assíntota, né, ela parte de um ponto no eixo real, tá? Esse ponto da onde a assíntota parte é o chamado centro de gravidade dessa assíntota. Então, esse ponto aqui sobre o eixo real chama-se centro de gravidade. Bom, pela regra da simetria, nem precisa dizer que se a gente calcula e descobre que existe essa assíntota azul aqui, pela regra da simetria, eu nem preciso calcular uma segunda assíntota que eu já sei que existe. Aonde? Aqui, né?
eu sei que vai ter uma assíntota aqui, ó, que tem esse mesmo ângulo aqui, certo? Esse ângulo aqui é igual a esse, com certeza, né? Porque pela simetria. E certamente que esse polo haverá um simétrico aqui, e certamente que ele vai tender essa assíntota igualzinho na parte de cima, certo? Haverá também um zero aqui no infinito e tudo mais. Isso aqui é um outro ramo, né? Então nem vou desenhar a parte de baixo, mas a gente já sabe que o lugar das raízes é simétrico. Então tudo isso que está acontecendo na parte de cima do eixo real está acontecendo na parte de baixo. Então quando você tem uma assíntota aqui que parte, né, do centro de gravidade sobe aqui para alguma direção, no mínimo você vai ter que ter a outra assíntota para baixo também, simétrica, né? Mas vamos lá. Como calcular a assíntota? Bom, a assíntota sempre é uma reta, né? Para eu definir essa reta, ou eu te dou 2 pontos dela, pode ser o ponto que ela cruza o eixo real, mais um outro ponto aqui. Aí eu passo uma reta entre esses 2 pontos. Ou eu posso também, se eu te dou só o ponto onde ela cruza o eixo real, que é o centro de gravidade, que eu vou mostrar daqui a pouco como é que calculo. Então a gente tem essa coordenada no plano complexo, que é o ponto, parte imaginária 0, né, que está sob o eixo real, e o centro de gravidade vai ser um número real, que é o ponto onde a assíntota toca o eixo real. Falta o quê? Ou um outro ponto, ou o coeficiente angular dessa reta, o ângulo dessa assíntota. O ângulo sempre medido em relação à referência trigonométrica, tá? Então, se eu falar que esse ângulo é 30 graus, você tem que partir daqui, né? E marcar seu 30 graus aqui, suponhamos, se o ângulo dessa assíntota é 30. E se eu te desse que o centro de gravidade é o ponto menos 8 sobre o eixo real. Pronto, essa reta de assíntota está definida. Então, como calcular esse ângulo da assíntota? Com essa fórmula aqui, ó. Mais detalhes você dá uma olhada lá no Ogata, leia o Ogata. Pois bem, os ângulos das assíntotas são calculados com essa fórmula aqui. Θm é igual a 2m mais 1 vezes π radianos, ou 180 graus, né, sobre np menos nz, onde esse m é o índice de assíntota. Se eu tiver uma assíntota, eu só vou ter zero aqui, né, m igual a zero. Se eu tiver duas assíntotas, eu vou ter m igual a 0 e m igual a 1. Se eu tiver 3 assíntotas, eu vou ter m igual a 0, m igual a 1, m igual a 2, e assim por diante. Até np menos nz menos 1, onde esse np e nz, np é o número de polos da função de transferência de malha aberta, tá? Então você tem lá a sua g de s, h de s, tá? Você tem lá um número de polos aqui, né, que são os valores que zeram o denominador aqui dessa GH. Tá? E o NZ é o número de zeros finitos da função de transferência de malha aberta. O que são os zeros finitos dessa função GH? São os valores que zeram aqui o numerador, né, da GH, que é a função de transferência de malha aberta. Então, NP, número de polos, né, da função de transferência de malha aberta, menos o número de zeros finitos da função de transferência de malha aberta, menos 1. Então, esse daqui é o maior valor que M pode assumir, tá? Começando de 0, 0, 1, 2, 3, até esse valor aqui. Novamente, nos exemplos numéricos, ficará mais palatável essa explicação, tá bom? Então, θm, se m for 0, θ0 é o ângulo da assíntota 0, né? θ1 é o ângulo da assíntota 1, e assim por diante, quantas assíntotas tiverem, tá bom? Aqui, então, é a fórmula para calcular o quê? Aqui vai me dar as assíntotas. Ok, mas a assíntota parte de um centro de gravidade, que é esse ponto sobre o eixo real, obrigatoriamente sobre o eixo real, tá? Não existe centro de gravidade flutuando em algum ponto do plano complexo com parte real imaginária. O centro de gravidade, obrigatoriamente, é um número real, positivo ou negativo, né? Eu vou chamar esse ponto aqui, que é o ponto do centro de gravidade, de sigma CG, tá?
Só um apelido para ele. Como é que eu calculo? Com essa fórmula aqui. Então esse número que é o centro de gravidade sobre o eixo real, ele é igual à somatória dos valores dos polos, você soma os polos, menos a soma dos zeros sobre NP menos NZ, onde já foi dado aqui, né? NP é o número de polos da função de transferência de malha aberta, e NZ é o número de zeros finitos da função de transferência de malha aberta. Então esse valor e esse você já conhece. Agora, esse daqui e esse, vamos dar como exemplo aqui, suponha que você tem aqui, você tenha os polos menos 1 e menos 3, e você tem aqui zeros. Então, a soma dos polos fica menos 1 mais o menos 3. Né? Isso daqui menos o quê? A soma dos zeros. Quanto que dá os zeros? No caso, só tem um zero e menos 2. Então, quanto que dá essa conta aqui? Bom, aqui menos 4 mais 2, menos 2. Bacana. Então, uma vez que eu já mostrei para vocês como calcular o centro de gravidade e todas as assíntotas, vamos partir para a regra dos pontos de ramificação. O que é primeiro um ponto de ramificação? No eixo real, você pode ter um lugar das raízes que acontece o quê? A gente já viu até uma situação dessa, né? Onde um polo veio aqui de menos 8, chegou até menos 4, e o outro veio de 0, chegou aqui em menos 4. O que aconteceu? Tinha um ramo que partiu desse polo em direção a um ponto aqui, por acaso no exemplo era o menos 4, né? E esse ramo aqui partiu desse polo em direção ao menos 4. Num dado momento, as raízes ficaram duas raízes reais iguais, né? Nesse ponto aqui, ó, menos 4. E nesse ponto menos 4 aconteceu um fenômeno que esse ramo, um deles subiu e o outro desceu. Quer dizer, deixou o eixo real, né? Ó, deixou o eixo real. Então, essa é uma situação aqui onde esse ponto aqui, menos 4 sobre o eixo real, ele é o quê? Um ponto de ramificação. Então, esse ponto de ramificação é um ponto, a definição dele é um ponto onde os ramos deixam o eixo real, nesse caso aqui, esse ramo deixou o eixo real para cima e esse para baixo, até pela simetria do lugar das raízes, né? Então, esse aqui foi um ponto onde ramos deixaram o eixo real, né? Ramos que estavam vindo aqui sobre o eixo real, olha lá, deixaram o eixo real. Mas também é ponto de ramificação uma situação onde ocorra isso aqui, tá? Ó, você tem aqui o eixo real e venha, por exemplo, um ramo por aqui, o outro simétrico venha por aqui, né? E eles se encontrem nesse ponto aqui do eixo real, e um desses ramos, por exemplo, vem aqui para a esquerda e o outro vem para a direita. Então, essa situação aqui, os pontos não estão deixando o eixo real, mas sim chegando no eixo real. Esse ponto aqui, ó, esse pontinho aqui, também é ponto de ramificação. Então, ponto de ramificação são pontos onde os ramos deixam ou chegam no eixo real. E como é que eu vou calcular esse ponto de ramificação? Pela equação que me dá a condição para um ponto ser ponto de ramificação. A condição é quando a derivada de g de s, h de s, a derivada em relação à variável s aqui de Laplace, isso aqui for igual a zero. Os valores de s, ou o valor de s, que obedecer a essa condição, ele é
um ponto de ramificação. Isso aqui vai nos dar, no final das contas, quando eu derivar esse polinômio, né? Porque g de s, h de s é um polinômio, né? G de s, h de s é igual a um polinômio, que é um numerador em função de s, dividido por um denominador em função de s. Quando eu derivar isso aqui em relação a s, eu vou achar uma nova função polinomial de s, né? Quando esse polinômio de s for igualado a zero, quer dizer, as raízes desse polinômio em s aqui serão possíveis pontos de ramificação, tá? É usual que sejam números reais, tá? É até possível que apareça, como é um polinômio aqui, pode acontecer de aparecerem raízes complexas, mas sempre aparecerão complexos conjugados no caso. Uma outra questão importante sobre ponto de ramificação é o seguinte: suponha que aqui seja um ponto de ramificação, tá certo? Não confundir ponto de ramificação com sigma de centro de gravidade. O centro de gravidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então suponha que nesse ponto chegam n ramos, ou saem, tá? Chegam ou saem n ramos desse ponto. Vamos supor aqui, né? Então, nesse caso aqui, n igual a 4. A regra é a seguinte: se tem n ramos chegando ou saindo desse ponto de ramificação, eles sempre o fazem de maneira que dois ramos adjacentes, por exemplo, esses dois aqui, eles formem um ângulo aí alfa que é igual a 360 graus dividido por n. Isso equivale a dizer que todos esses ângulos aqui entre os ramos, ó, são iguais, tá? Vale alfa, esse aqui vale alfa e esse aqui vale alfa. Então, quanto que vale o alfa aqui? É 360, que é a volta completa aqui no círculo trigonométrico, dividido por 4, porque você tem 4 ângulos. Então, eu teria nesse caso que alfa é igual ao quê? 360 dividido por 4, 90 graus. É claro que aqui 360 graus ou o ângulo em radianos. Vamos supor uma outra situação. Nesse caso, eu tenho que n igual a 8. Então, quanto seria cada um desses ângulos aqui? Todos os ângulos aqui são iguais. E quanto seria esse ângulo? Seria 360 sobre 8, que é igual a 45 graus. Então, aqui, 45 graus. Aqui também 45, 45. Todos os ângulos aqui são iguais, né? Todos os ângulos aqui iguais a 45 graus. Agora, veremos uma regra que é até conceitualmente muito importante, tá? Em teoria de controle, em outras situações, que é o ângulo de partida e de chegada. No caso, ângulo de partida do polo, porque o lugar das raízes, o ramo sai do polo, ou se for chegada, seria num zero naturalmente, né? Que o ramo ele chega num zero. Mas em qual situação que vai ser interessante a gente usar essa regra? Vai ser em situações onde o polo ou zero não estejam sobre o eixo real, mas estejam em algum ponto aqui sobre o plano complexo, em forma de complexos conjugados. Então vamos supor que um polo nessa posição e naturalmente seu complexo conjugado aqui, a simetria aqui. Bom, sabemos que desse polo parte um ramo, certo? E vai para um zero finito ou infinito. Mas o fato é que vai partir um ramo. Agora, para que direção que ele parte? A gente não sabe, né? Pode ser para uma assíntota, pode ser para um zero. Eu não sei para que ponto. Ele pode partir aqui para uma certa assíntota aqui, né? Ou ele poderia também partir em direção a um zero, que também naturalmente tem o seu complexo conjugado aqui, né? Eu não sei
aqui não me interessa ainda por enquanto. Eu só quero saber o seguinte, é certo que vai sair um ramo daqui. Em volta desses 360 graus em volta do polo, vai partir, vai ter um ramo saindo daqui. Ele pode estar saindo para cá, ele pode estar saindo para cá, ele pode estar saindo nessa direção, nessa direção, nessa direção, nessa direção, nessa direção. Eu não sei. Existe um ponto de partida. Como é que a gente vai calcular o ângulo de partida? Aqui a gente vai usar um argumento bastante interessante. Suponha que eu tenho, lembra lá do ponto de prova SI? Então eu vou supor o seguinte, que, tá, eu não sei qual que é a direção de partida, mas vamos supor que a direção que o ramo seja esse daqui. Eu não sei ainda que é esse daqui, mas suponhamos que seja esse o ramo. Ele vai partir em direção a algum lugar aqui que não me interessa no momento. Se eu supor que existe um ponto de prova, SI, que esteja aqui em cima do lugar das raízes, ó, em cima aqui do ramo, certo? Vamos botar aqui então um pontinho aqui de prova, SI, tá? Um ponto qualquer aqui. Mas esse ponto tem que estar em cima do ramo que parte desse polo. Agora, considera o seguinte, que esse ponto SI, ele está muito, muito, muito próximo desse local exato desse polo aqui, né? Esse polo aqui, naturalmente, que tem uma localização aqui, uma parte real, exata, né? E uma parte imaginária aqui, tá? Eu vou considerar que esse SI, ele tem uma parte real e uma parte imaginária, mas eu vou considerar que praticamente coincide com esse polo, mas não pode coincidir, né? Ele precisa de estar um pouquinho avançado aqui, já na direção do lugar das raízes. Por que isso é interessante? Isso é interessante por causa do seguinte, eu vou colocar esse ponto SI um pouco para cá, mas a gente sabe que ele está muito próximo desse polo, tá ok? Então, eu estou exagerando aqui essa distância, tá? Mas aqui está o ponto SI. Tá? Lembrando, essa distância aqui, ela é um epsilon. Ela é um valor muito pequeno. Praticamente, né, tá? É como se esse SI tendesse a esse polo aqui, tá? Vamos colocar aqui até. SI tende ao polo P, tá? Vamos considerar que esse polo aqui chama-se P. Então, SI é muito próximo de P. Agora, vê se você concorda comigo. Mas ele não coincide. Se eu pegar esse vetor aqui, ó, olha que coisa interessante. Se eu pegar esse vetor aqui, ó, esse vetor que está aqui, ó, qual que é esse vetor aqui, azul? Esse vetor é SI menos P, concorda? Agora veja, qual que é o ângulo desse vetor aqui, ó? Qual é o ângulo desse vetor? Ora, o ângulo desse vetor é esse daqui, ó. Esse concorda. Θ P. Certo? Estão lembrados? Beleza. E essa amplitude aqui, esse tamanho aqui, ó, seria o meu AP. Mas a amplitude não me interessa no momento, tá? Então eu tenho esse polo que eu chamei de P. Então o que eu vou chamar esse outro polo aqui? Esse polo eu posso chamar de P asterisco, não é isso? Que é o complexo conjugado. Lembrando que tudo que acontece na parte superior aqui vai se refletir na parte inferior. Então, basta eu calcular o que vai acontecer aqui com esse polo, que para esse polo aqui basta eu repetir por simetria aqui para baixo. Ou seja, se eu achar esse θP,
com certeza o ângulo que eu vou ter aqui é menos θp. Então automaticamente já encontro o ângulo de partida do polo de baixo. Então eu vou calcular só o ângulo de partida do polo de cima. Então esse θp, vê se você concorda comigo, é justamente o ângulo de partida. Então vamos colocar aqui. Bom, agora eu te pergunto, como é que eu faço a condição angular para esse ponto aqui? Esse ponto ele pertence ao lugar das raízes. Eu forcei ele a ficar em cima de um ramo. Então, ele pertence ao lugar das raízes, ou seja, a condição angular tem que valer para esse ponto. Então, se eu aplicar a soma dos ângulos dos zeros menos a soma dos ângulos dos polos, eu posso igualar isso a 180 graus. Nesse caso, eu estou considerando que não tenho zeros finitos aqui na função de malha aberta, né? Só tem esse par de polos, digamos, complexos conjugados. Então, qual que seria a condição angular aqui em cima desse ponto SI? Eu tenho que pegar esse vetor aqui, ó, que é SI menos esse polo, tá, já está aqui indicado. E o outro vetor seria esse daqui, não é? Esse vetor aqui. Então, esse vetor aqui, naturalmente, vai estabelecer um ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui seria meu θp estrela, né? Bom, somatória dos ângulos do zero é zero, menos, quanto que é a soma dos ângulos dos polos? θp mais θp estrela, né? θp asterisco. E isso aqui tem que ser igual a 180 graus. Só que tem uma coisa, eu não falei que esse ponto SI, ele está muito próximo do P. Então, por essa condição, eu posso dizer que o ângulo θp estrela, ele tende a quanto? Ele tende ao ângulo desse vetor aqui, ó. Não é isso? Imagina que tem um vetor exatamente que liga esse polo P até esse polo P estrela. Quer dizer, e é o que realmente é a verdade, porque aqui está exagerado o desenho, né? Na realidade, esse ponto SI, ele não está longe aqui desse polo, ele está praticamente aqui em cima. Então, o ângulo desse vetor aqui, ó, na prática, é praticamente o ângulo desse vetor aqui, que é conhecido. Por quê? Qual que é o ângulo desse vetor? Bom, 90 graus, né? Está aqui, ó, 90 graus. Então, o θp estrela, ele tende praticamente ao quê? Aproximadamente igual ao quê? 90 graus. Ou seja, quando esse ponto se aproxima muito desse polo, está muito próximo desse polo P, mas ainda em cima do ramo, né? Esse θp estrela é praticamente 90 graus. Então, eu vou substituir aqui. Então, fica menos θp mais 90 graus igual a 180 graus. Então, θp é igual a... E aqui, de fato, fica óbvio que, na realidade, esse ângulo θp, que é o ângulo de partida, ele vai coincidir aqui, quando esse SI está muito próximo daqui, o θp realmente seria 90 graus, ele estaria indo para cima, né? E de maneira análoga, a gente pode fazer a condição angular num zero que esteja fora do eixo real, né? Suponha que tenha um zero aqui fora do eixo real, e você quer saber o ângulo de chegada. Então, novamente, você consideraria um ponto de prova SI muito próximo aqui desse zero, e você conseguiria calcular o ângulo de chegada nesse zero. Vamos lá. Regra da interseção do lugar das raízes, né, com o eixo imaginário. Se é que um ramo
corta o eixo imaginário, né? Por que é interessante eu saber esse ponto de interseção do ramo com o eixo imaginário? Bom, por um motivo muito simples. Se em um dado momento um ramo corta o eixo imaginário, claro que isso aconteceria simetricamente aqui para baixo, esse ponto de interseção aqui, ó, né, esses pontos aqui na realidade, de interseção do ramo, do lugar das raízes com o eixo imaginário são importantes por causa do seguinte: se esse ramo está indo nessa direção, significa que a partir de um dado momento, ou seja, na realidade de um dado K, né, porque você vai aumentando o K aqui, vai chegar um certo K, vai chegar um certo momento que para um determinado K, esse par de polos complexos conjugados está exatamente sobre o eixo imaginário. E para um K um pouco maior, ele passa para o semiplano direito do plano complexo. E qual que é o problema disso? Se tem um polo, basta ter um polo no semiplano direito para que o sistema seja instável, né? Ou o contrário, de repente, esse ramo aqui está indo nessa direção aqui. Então, nesse caso, à medida que eu aumento o K, que eu aumento os valores de K aqui, eu passo a estabilizar o sistema, né? Para valores de K maiores eu estabilizo, porque ele está saindo da região instável, que é o semiplano direito, e indo para o semiplano esquerdo aberto, do plano complexo. Então, ou seja, conhecer esse ponto aqui de interseção, esses pontos onde o ramo, o lugar das raízes, faz a interseção com o eixo imaginário, é bastante importante para fazer afirmações sobre a estabilidade do sistema, para me saber qual faixa de valores de K que o sistema é estável e qual outra que eventualmente é instável, né? Você pode ter uma situação, por exemplo, é possível, uma situação, sei lá, desse tipo aqui, que o lugar das raízes venha, passe aqui, depois volte para cá, né? Uma coisa desse tipo aqui, ó. Sei lá, estou chutando um exemplo aqui, tá? Ó. Bom, numa situação dessa, você teria 4 pontos de interseção com o eixo imaginário, né? Você teria esse e esse. E é importante porque esses valores de K que fazem o lugar das raízes estar nessas partes aqui do ramo, ó, os valores de K que fazem, claro que tem que partir aqui de um polo, né? Vamos colocar um polo aqui então. É o polo para K igual a 0, né? Então os valores de K que fazem o lugar das raízes estarem nessas posições são valores de K estáveis. Agora, os Ks que levam o lugar das raízes, né, para essa posição aqui são instáveis. E qual é a equação que me dá a condição exata dos pontos do plano complexo, onde os polos estão exatamente sobre o eixo imaginário? O polinômio característico é 1 mais G de S H de S. As raízes dessa equação aqui, né, as raízes desse polinômio, vão me dar os polos do sistema, todos os polos possíveis aqui desse sistema. Agora, se eu pegar o S, a variável de Laplace S é o quê? Ela tem uma parte real sigma e uma parte imaginária ômega, aqui, né? Sigma mais J ômega. Parte real, parte imaginária. Bom, como que eu faço a interseção desses ramos aqui com o eixo imaginário? Basta eu fazer a parte real da variável S igual a 0. O que equivale a dizer que S é igual ao quê? A J ômega. Então a condição para achar esses pontos de interseção é 1 mais
a função G que eu conheço, né? A função G de S eu conheço. Eu jogo J ômega no lugar de S, e a função H que eu também conheço, é dado do problema, né? Eu jogo J ômega no lugar de S. Igualando isso aqui a zero, esses ômegas que aparecem aqui são justamente essas frequências aqui desses pontos de interseção. Bom, então essas são as regras, tá? Principais para se fazer um desenho do lugar das raízes na mão, sem o uso do computador. E existem mais uma ou duas regrinhas aí que tem no OGATA que eu não apresentei aqui, mas são regras, digamos, um pouco menos importantes. Eu optei por não mostrá-las, mas você fica à vontade para ir lá na página 258 a 262 dessa edição do OGATA e olhar com mais detalhes. Tá? No próximo vídeo eu vou resolver uma série de exemplos práticos desenhando o lugar das raízes na mão. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Um forte abraço e até a próxima.